Imagine só, você é um estudante universitário, jovem, cheio de planos. Estamos em 1971. O sol da Califórnia brilha lá fora. Um anúncio no jornal da faculdade chama a sua atenção. É um convite para participar de um estudo psicológico sobre a vida na prisão. A promessa é tentadora, $15 por dia. Uma grana fácil, você pensa, 2 semanas apenas. O que poderia dar errado? É só um jogo, uma simulação. Você se inscreve, passa por uma bateria de testes e é selecionado. Você é saudável, normal, sem histórico de problemas, perfeito para o papel. Mas qual papel? Guarda ou prisioneiro? Uma moeda jogada ao ar decide seu destino. E você nem imagina que essa moeda está prestes a decidir muito mais do que isso. A ideia partiu de um psicólogo chamado Philip Zimbardo. Ele e sua equipe queriam entender uma coisa aparentemente simples. O que faz as pessoas agirem de forma cruel? Será que existe uma maçã podre dentro de cada um de nós, esperando para estragar tudo? Ou será que o cesto, o ambiente em que estamos, é que nos apodrece? Para testar isso, eles criaram uma prisão fictícia no porão do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford. Um corredor transformado em celas. Um armário virado solitária. Tudo foi meticulosamente planejado para parecer real, para que a ilusão fosse completa. Os participantes, todos voluntários, eram estudantes comuns, divididos aleatoriamente em 2 grupos. Naquele domingo de agosto, a brincadeira começou a ficar séria. Carros de polícia de verdade, com sirenes ligadas, pararam na casa dos estudantes designados como prisioneiros. Eles foram presos por roubo à mão armada, na frente de seus vizinhos e familiares, que assistiam a tudo sem entender. Foram revistados, algemados e levados para a prisão. Lá, foram despidos, revistados novamente, borrifados com um spray desodorante para desinfecção e vestidos com um uniforme humilhante, uma espécie de vestido sem nada por baixo, com um número de identificação. Uma corrente foi colocada em seus tornozelos. Eles deixaram de ter um nome. Eram apenas números. O objetivo era claro: despersonalizar, tirar a identidade. Enquanto isso, os guardas recebiam suas instruções. Eles não podiam usar violência física, mas tinham carta branca para manter a ordem e impor sua autoridade. Ganharam uniformes caqui, cacetetes e óculos de sol espelhados. Esses óculos eram um detalhe crucial. Eles impediam o contato visual, criando uma barreira, um distanciamento. Os guardas não eram mais David, John ou Michael. Eram senhor oficial correcional. Eles trabalhariam em turnos de 8 horas e depois voltariam para suas vidas normais. Pelo menos, essa era a teoria. O poder, mesmo que simulado, foi entregue a eles em uma bandeja. E o que eles fariam com esse poder? A resposta viria mais rápido e de forma mais assustadora do que qualquer um poderia prever. O primeiro dia foi tenso, mas ainda parecia um jogo. Os prisioneiros, sentindo a estranheza da situação, tentaram se rebelar. No segundo dia, eles arrancaram seus números de identificação, barricaram as portas das celas com as camas e insultaram os guardas. Foi o estopim. Os guardas, que até então pareciam incertos sobre como agir, viram a rebelião como um ataque pessoal à sua autoridade. A resposta foi imediata e desproporcional. Eles pegaram extintores de incêndio e dispararam jatos de dióxido de carbono gelado contra os prisioneiros. Invadiram as celas, tiraram as camas, despiram os líderes da rebelião e os colocaram na solitária. A linha entre o papel e a pessoa começou a desaparecer. A partir desse momento, a dinâmica de poder se instalou de forma brutal. Os guardas começaram a usar táticas de manipulação psicológica para dividir os prisioneiros e quebrar seu espírito de união. Criaram uma cela de privilégios para aqueles que não participaram da rebelião, dando a eles comida melhor e suas camas de volta. Pouco tempo depois, misturaram os prisioneiros novamente.
fazendo com que os bons parecessem informantes. A desconfiança se espalhou como um vírus. Ninguém mais confiava em ninguém. Os guardas inventavam regras cada vez mais arbitrárias e punições cada vez mais humilhantes. A contagem dos prisioneiros, que deveria ser um procedimento rápido, virou um ritual de horas, muitas vezes no meio da noite, usado para humilhar e exercer controle. A transformação dos guardas foi chocante. Eram jovens que, dias antes, estavam preocupados com provas e namoradas. Agora, pareciam se deleitar com o controle absoluto que exerciam. Um terço deles desenvolveu um comportamento genuinamente sádico. Eles forçavam os prisioneiros a fazer flexões, muitas vezes com um guarda pisando em suas costas. Faziam-nos limpar os banheiros com as mãos nuas, cantar canções obscenas. A crueldade não era exigida pelo experimento. Ela brotou deles, alimentada pela estrutura de poder que lhes foi dada. Os óculos espelhados, o uniforme, o cacetete, tudo isso se tornou uma permissão para serem a pior versão de si mesmos. Eles não estavam mais atuando. Eles eram os guardas. Para os prisioneiros, a queda foi igualmente vertiginosa. Eles passaram de estudantes de classe média a criaturas submissas e desmoralizadas. O estresse emocional era extremo. Apenas 36 horas após o início, o prisioneiro número 8612 começou a ter um colapso agudo. Ele gritava, xingava, entrava em um estado de raiva incontrolável, como um animal enjaulado. A equipe de Zimbardo, a princípio, pensou que ele estava apenas fingindo para poder sair. Eles o ofereceram para ser um informante, mas ele recusou, gritando: "Eu não aguento mais. Estou queimando por dentro." Ele foi finalmente liberado, mas o dano já estava feito. Ele foi o primeiro a quebrar, mas não seria o último. A prisão simulada estava criando patologias reais. A situação escalou para um nível de abuso que ninguém poderia ter imaginado. Os guardas tornaram-se mais criativos em sua crueldade, especialmente durante o turno da noite, quando achavam que estavam sendo menos observados pelas câmeras. Um dos guardas, apelidado de John Wayne pelos prisioneiros por sua postura e sotaque forçado, era particularmente sádico. Ele parecia incorporar um personagem de filme, um estereótipo de guarda durão, e levava isso ao extremo. As idas ao banheiro, por exemplo, tornaram-se um privilégio, não um direito. Após as 10 da noite, os prisioneiros eram forçados a usar baldes dentro de suas celas. O cheiro tornou-se insuportável, mais um elemento para degradar e desumanizar aquele ambiente. As visitas dos pais trouxeram um choque de realidade, mas não o suficiente para parar o experimento. Os pesquisadores, temendo que os pais exigissem a liberação de seus filhos, tentaram manipular a situação. Eles limparam a prisão, deram boa comida aos prisioneiros e tocaram música relaxante. A encenação era para convencer as famílias de que tudo estava sob controle. O próprio Zimbardo admitiu mais tarde que ele mesmo havia sido sugado pelo papel de superintendente da prisão. Ele estava mais preocupado com a segurança da sua prisão e com a continuidade do estudo do que com o bem-estar dos jovens que estavam sob sua responsabilidade. Ele também havia perdido a perspectiva. O impacto emocional era devastador para todos os envolvidos. Os prisioneiros mostravam sinais claros de despersonalização e desamparo aprendido. Eles se tornaram passivos, aceitando os abusos sem questionar. Um prisioneiro que entrou em greve de fome como forma de protesto foi colocado na solitária. Os outros prisioneiros foram informados de que, se não convencessem o grevista a comer, perderiam seus cobertores. Em vez de se unirem ao colega, eles o hostilizaram, chamando-o de encrenqueiro. O sistema havia conseguido o que queria. Quebrou a solidariedade humana. Os prisioneiros passaram a enxergar uns aos outros através dos olhos dos guardas. O ponto de virada veio de uma fonte externa. Christina Maslach, uma estudante de doutorado e namorada de Zimbardo na época,
foi convidada para observar o experimento e entrevistar os participantes. Ela não estava imersa naquela realidade desde o início e viu a situação com olhos frescos. Ao testemunhar os guardas marchando com os prisioneiros encapuzados e acorrentados em direção ao banheiro, ela ficou horrorizada. Ela confrontou Zimbardo dizendo: "O que você está fazendo com esses meninos é terrível." Sua objeção moral foi o balde de água fria que despertou Zimbardo de seu próprio papel. Ele percebeu que a linha entre experimento e abuso havia sido cruzada de forma perigosa e irrevogável. O experimento da prisão de Stanford, planejado para durar 2 semanas, foi abruptamente interrompido após apenas 6 dias. A intervenção de Christina Maslach foi o catalisador. Ela foi a única, entre dezenas de pessoas que observaram o estudo, a questionar a moralidade do que estava acontecendo. Zimbardo finalmente percebeu que ele não era mais um pesquisador objetivo, mas sim um cúmplice do sistema que havia criado. A prisão não era mais um experimento sobre o comportamento na prisão. Ela era uma prisão, com todas as consequências psicológicas reais que isso acarreta. A decisão de terminar foi a única eticamente possível, embora tardia para aqueles que já carregavam as marcas emocionais daquela semana. As consequências e o debate ético que se seguiram foram imensos. O experimento se tornou um marco nos estudos de psicologia, mas também um exemplo sombrio dos perigos da pesquisa sem supervisão ética adequada. Como puderam psicólogos permitir que jovens saudáveis fossem submetidos a tal abuso psicológico? Onde estava o limite? As críticas apontaram que o próprio Zimbardo influenciou o comportamento dos guardas ao dar-lhes instruções vagas sobre manter a ordem. O estudo levantou questões profundas sobre a responsabilidade dos pesquisadores e a necessidade de proteger os participantes de qualquer dano, físico ou mental. Hoje, um experimento como esse seria impensável, barrado por comitês de ética rigorosos. A principal lição, no entanto, permanece assustadoramente relevante. O experimento de Stanford sugeriu que não são as maçãs podres que criam um sistema ruim, mas sim o cesto podre, o sistema, a situação, que pode apodrecer quase qualquer maçã. Pessoas boas, colocadas em uma situação de poder desigual e com papéis definidos, podem ser capazes de atos de grande crueldade. O ambiente, as regras, os uniformes, a autoridade concedida, tudo isso moldou o comportamento de forma muito mais poderosa do que a personalidade individual de cada um. O mal, concluiu Zimbardo, pode ser banal. Ele pode ser a simples conformidade com um papel que nos é dado. E agora, a pergunta final fica no ar, ecoando do porão de Stanford até hoje, 20 de março de 2026. Se você estivesse lá, naquele jogo que virou realidade, quem você seria? Você resistiria? Se fosse um guarda, você seria compassivo ou se deixaria seduzir pelo poder do uniforme e dos óculos espelhados? Se fosse um prisioneiro, você se rebelaria, quebraria ou se conformaria? Pense bem, porque no fundo, todos nós vivemos em sistemas, desempenhamos papéis e enfrentamos escolhas. A prisão de Stanford pode ter sido desmontada, mas as forças que a criaram continuam por aí, à espreita. Qual é o seu papel neste jogo? E quem você se torna quando ninguém está olhando?